Santa Teresa de Lisieux escreveu em suas últimas semanas de vida: "Se soubessem o que se passa em minha alma, ninguém me chamaria de santa." Ela estava morrendo de tuberculose aos 24 anos, mas não era a doença que a torturava. Era algo muito pior: a sensação de que Deus havia desaparecido completamente e que tudo em que ela acreditara poderia ser uma mentira. Nós temos uma ideia muito errada do que é ser santo. Pensamos em pessoas sempre sorridentes, sempre em paz, sempre sentindo a presença de Deus como uma luz quente e constante. Mas a verdade é muito diferente. Muitos dos maiores santos da Igreja Católica passaram por períodos de depressão profunda, crises de fé devastadoras e noites escuras da alma tão intensas que os levaram a questionar tudo. Alguns até pensaram em desistir da própria vida. E isso não os tornou menos santos. Na verdade, foi justamente através desse sofrimento que muitos deles encontraram Deus de uma forma mais profunda e real do que jamais imaginaram. Hoje vamos falar de 5 santos que lutaram contra a depressão e o que podemos aprender com suas batalhas. Comecemos com Santo Inácio de Loyola. Antes de ser o fundador dos jesuítas, Inácio era um soldado vaidoso e ambicioso. Em 1521, uma bala de canhão despedaçou sua perna durante a Batalha de Pamplona. Ele passou meses em recuperação, suportando cirurgias brutais sem anestesia. Mas a dor física não era nada comparada ao que viria depois. Quando finalmente pôde andar novamente, Inácio mergulhou em uma crise existencial profunda. Seus sonhos de glória militar haviam acabado. Seu corpo estava deformado. Sua identidade estava despedaçada. Ele começou a ler sobre a vida de Cristo e dos santos durante a convalescença, não por devoção, mas porque eram os únicos livros disponíveis. E algo começou a mudar. Mas essa mudança não foi suave. Inácio descreve em sua autobiografia que passou por períodos de angústia mental tão intensa que teve pensamentos de se jogar pela janela, literalmente. Ele considerou o suicídio como uma forma de escapar do tormento interior que sentia. O que o segurava não era uma visão mística ou uma voz do céu. Era simplesmente a ideia de que tirar a própria vida seria ofender a Deus. Nada mais. Essa batalha durou meses. Inácio passou por episódios que hoje reconheceríamos claramente como depressão clínica. Ele tinha dias em que não conseguia comer, não conseguia dormir, era atormentado por pensamentos obsessivos sobre seus pecados passados. Em certo momento, passou 7 horas de joelhos pedindo a Deus que o libertasse dessa tortura mental. E a resposta não veio imediatamente. Deus não o tirou da depressão com um milagre instantâneo. O que aconteceu foi que, lentamente, através de meses de luta, Inácio começou a perceber padrões em seus pensamentos. Ele notou que certos pensamentos o levavam à paz e outros ao desespero, que certas escolhas o aproximavam de Deus e outras o afundavam mais. Foi dessa experiência brutal de depressão e sofrimento psicológico que nasceram os exercícios espirituais, um dos textos mais importantes da espiritualidade católica. Inácio transformou sua experiência de trevas em um mapa para outras almas que estavam perdidas. Ele não fingiu que a dor não existia. Ele a enfrentou, a estudou e a usou para entender como Deus trabalha mesmo nas profundezas da alma humana. Santa Teresa de Ávila viveu uma história parecida, mas de forma diferente. Ela entrou no convento aos 20 anos, mas não por uma vocação ardente. Entrou porque parecia a opção mais segura comparada ao casamento. E durante anos, ela viveu uma vida religiosa medíocre. Rezava, mas sem entusiasmo. Seguia as regras, mas sem amor. Mas então, algo aconteceu. Ela adoeceu gravemente e passou por um período de sofrimento físico intenso. E junto com a doença, veio algo ainda pior. Uma crise espiritual profunda que a deixou em um estado que ela mesma descreveu como melancolia. Durante anos, Teresa sentiu que suas orações não chegavam a lugar nenhum, que Deus não a ouvia, que ela estava completamente sozinha. Ela descreve esse período como uma aridez espiritual tão profunda que ir à capela era uma tortura. Sentar-se para rezar era como sentar-se em um deserto vazio, onde nada crescia e nada acontecia.
Ela chegou a abandonar a oração mental por um ano inteiro, porque simplesmente não suportava mais aquela sensação de vazio. O que é impressionante em Teresa é sua honestidade brutal. Ela não romantiza esse sofrimento. Ela diz claramente que foi horrível, que ela queria desistir, que se sentia abandonada, e ela permaneceu nesse estado por quase 20 anos antes de experimentar a famosa visão de Cristo que transformou sua vida. 20 anos. 2/3 de sua vida religiosa foram passados em trevas e aridez. E foi justamente essa experiência que a tornou uma das maiores mestres da vida espiritual. Porque ela conhecia a dor de quem reza e não sente nada, de quem busca a Deus e encontra apenas silêncio. E foi a partir desse lugar de profunda empatia que ela escreveu seus livros, sempre dizendo às suas irmãs: continuem rezando mesmo quando parecer inútil, continuem buscando mesmo quando parecer que Deus se foi, porque é justamente nas trevas que a fé se torna real. São João da Cruz foi ainda mais longe nessa experiência. Ele cunhou o termo teológico que todos conhecem, a noite escura da alma. Mas o que muitos não sabem é que João não estava fazendo poesia. Ele estava descrevendo sua própria experiência de depressão espiritual profunda. João era um reformador carmelita junto com Santa Teresa, e por causa de suas tentativas de reforma, ele foi sequestrado por membros da própria ordem e trancado em uma prisão minúscula em Toledo. Durante 9 meses, ele foi espancado regularmente, alimentado apenas com pão e água, e mantido em quase total escuridão. Mas o pior não era o sofrimento físico, era o abandono espiritual. João descreve que durante aqueles meses, ele sentiu que Deus o havia abandonado completamente, que todas as suas certezas de fé haviam desaparecido, que ele estava sozinho em um universo vazio. Ele escreveu mais tarde que essa experiência foi como estar em um túnel sem luz, sem direção, sem esperança. E o mais assustador, sem sentir absolutamente nada de Deus, nada. Nem consolo, nem presença, nem voz. Apenas vazio. E foi nesse vazio que João começou a compor seus poemas mais profundos, mentalmente sem papel no escuro. Ele transformou seu sofrimento em arte e teologia, mas não romanticamente. Ele nunca disse que a noite escura era bonita ou que devíamos buscá-la. Ele disse que era terrível, que era como morrer sem morrer, que era uma agonia da alma. Mas ele também disse que era necessária, porque é justamente quando Deus remove todas as consolações, todos os sentimentos bons, todas as certezas fáceis, que a alma é forçada a amar a Deus por Ele mesmo, não pelos sentimentos que Ele dá. João saiu daquela prisão fisicamente destruído, mas espiritualmente transformado. E ele passou o resto da vida ensinando que o sofrimento psicológico e espiritual não é sinal de que Deus nos abandonou. Às vezes, é sinal de que Ele está nos levando mais fundo. Santa Teresa de Lisieux tinha apenas 24 anos quando morreu, mas os últimos meses de sua vida foram uma descida ao que ela chamou de túnel. Ela estava morrendo de tuberculose, tossindo sangue, sufocando lentamente. Mas o que ela descreve em seus escritos é que a dor física não era nada comparada à dor espiritual. Ela, que sempre havia tido uma fé simples e confiante como uma criança, de repente se viu atacada por dúvidas terríveis. E se Deus não existisse? E se tudo fosse uma ilusão? E se depois da morte houvesse apenas o nada? Ela escreve que essas dúvidas a atormentavam dia e noite, que ela sentava à mesa com suas irmãs e sentia como se estivesse sentada à mesa com ateus, porque os mesmos pensamentos que atormentavam os descrentes agora atormentavam a ela. E o pior, ela não conseguia mais rezar com sentimento. As palavras saíam vazias. O céu parecia fechado. Deus parecia ausente. Teresa descreveu essa experiência como estar em um nevoeiro espesso onde não se vê nada. E ela permaneceu nesse nevoeiro até sua morte. Não houve visão consoladora no final. Não houve momento dramático de certeza. Ela morreu ainda na escuridão, ainda lutando contra as dúvidas, ainda sentindo que Deus estava distante. Mas aqui está o que é extraordinário. Ela escolheu acreditar de qualquer forma.
Ela escreveu que, mesmo sem sentir nada, mesmo com todas as dúvidas gritando em sua mente, ela escolhia fazer atos de fé. Não porque sentia, mas apesar de não sentir. E foi essa fé nua, sem sentimentos, sem consolações, que a tornou uma das maiores santas da Igreja moderna, porque ela provou que fé não é sentimento, fé é escolha. É dizer sim a Deus mesmo, quando parece que Ele não está lá. Beato Carlos de Foucauld teve uma vida completamente diferente, mas chegou ao mesmo lugar de escuridão. Ele era um aristocrata francês que vivia uma vida de excessos e prazeres. Depois de uma conversão dramática, ele se tornou padre e decidiu viver entre os tuaregues no deserto do Saara, um dos lugares mais isolados e hostis do mundo. Carlos queria viver como Jesus em Nazaré, em silêncio, pobreza e ocultação. Mas o que ele encontrou no deserto não foi paz romântica, foi solidão esmagadora. Ele passou anos quase completamente sozinho, sem comunidade, sem amigos, sem ninguém com quem compartilhar sua fé. Ele celebrava missa sozinho, rezava sozinho, vivia sozinho. E essa solidão o quebrou. Em suas cartas e diários, Carlos descreve períodos de depressão profunda, onde ele questionava se havia desperdiçado sua vida. Ele se perguntava se Deus realmente o havia chamado para aquele lugar ou se ele havia cometido um erro terrível. Ele lutava contra sentimentos de inutilidade, porque praticamente não converteu ninguém durante todo o seu tempo no deserto. Ele escreveu que às vezes sentia vontade de gritar de solidão, que o silêncio do deserto não era pacífico, mas opressor, que as noites eram longas demais e os dias vazios demais, e ele não tinha ninguém para compartilhar isso, ninguém para consolá-lo, apenas Deus, que muitas vezes parecia silencioso também. Carlos morreu assassinado aos 58 anos, aparentemente tendo falhado em tudo o que se propôs a fazer. Ele não fundou uma ordem religiosa, não converteu massas, não escreveu grandes obras, morreu sozinho em um deserto, abandonado. Mas décadas depois, suas cartas e escritos foram descobertos e inspiraram movimentos religiosos no mundo inteiro. Sua vida de aparente fracasso e depressão tornou-se semente de renovação, porque ele mostrou que santidade não é sucesso, é fidelidade. É permanecer mesmo quando tudo parece sem sentido. O que todos esses santos têm em comum não é que superaram a depressão com fé mágica, é que continuaram mesmo na depressão. Inácio teve pensamentos suicidas, mas não se matou. Teresa de Ávila sentiu 20 anos de vazio, mas não parou de buscar. João da Cruz experimentou abandono total, mas não desistiu. Teresa de Lisieux teve dúvidas terríveis, mas escolheu crer de qualquer forma. Carlos de Foucauld viveu em solidão esmagadora, mas permaneceu fiel até o fim. Nenhum deles foi curado instantaneamente. Nenhum deles teve uma vida fácil depois da conversão. Todos carregaram suas cruzes psicológicas e espirituais até o fim. E foi justamente isso que os tornou santos. Não a ausência de sofrimento, mas a fidelidade no meio dele. Eles nos mostram que santidade não é estar sempre bem. É continuar mesmo quando você não está bem. É rezar mesmo quando parece inútil. É acreditar mesmo quando você duvida. É escolher Deus mesmo quando você não sente Deus. E talvez essa seja a mensagem mais importante para nossos dias. Vivemos em uma época onde depressão e ansiedade são epidêmicas, onde milhões de pessoas lutam contra pensamentos que os atormentam, vazios que os consomem, trevas que parecem sem fim. E a igreja às vezes dá a impressão de que se você tivesse fé de verdade, você não se sentiria assim. Mas esses 5 santos provam que isso é mentira. Você pode ter uma fé profunda e ainda assim lutar contra a depressão. Você pode amar a Deus intensamente e ainda assim sentir seu silêncio. Você pode ser chamado à santidade e ainda assim passar por noites escuras que duram anos. A diferença não está em não sentir essas coisas. A diferença está em não desistir por causa delas. Os santos não nos dizem que a dor vai embora se rezarmos o suficiente. Eles nos dizem que Deus está presente mesmo quando não sentimos sua presença. Que a fé é real mesmo quando não temos certeza.
que vale a pena continuar mesmo quando parece que não vale. Eles viveram isso. Eles provaram isso. E muitos deles morreram ainda lutando, ainda sofrendo, ainda nas trevas. Mas morreram santos. Porque santidade não é ausência de dor, é amor no meio da dor, é esperança no meio do desespero, é luz escolhida no meio das trevas. Se você está lutando hoje contra a depressão, ansiedade ou qualquer forma de sofrimento mental, saiba que você não está sozinho. E saiba que isso não significa que você é fraco na fé. Alguns dos maiores santos da história estiveram exatamente onde você está, e eles não saíram dali facilmente, mas saíram santos. Não porque a dor os tornou santos, mas porque eles escolheram amar mesmo na dor. E essa escolha, repetida dia após dia, é o que transforma uma alma. Não milagres, não visões, apenas fidelidade, apenas continuar. Apenas dizer sim mais uma vez mesmo quando tudo em você quer dizer não. Isso é santidade, e isso está ao alcance de todos nós.